Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro vídeo sobre o desenvolvimento de um projeto arquitetônico no programa Revit. Neste vídeo eu vou estar ensinando como configurar uma parede e como configurar também as suas camadas. Então, nós vamos estar criando uma parede que vai ser o tipo de parede que vamos estar utilizando para desenhar em cima do nosso projeto que a gente importou do AutoCAD para o Revit. Nós vamos estar desenhando aqui as nossas paredes. Então, eu vou estar configurando a parede e vou estar configurando também as camadas relativas a essa parede, como o emboço, o rebosco e também o chapisco. Bom, dentro do Revit, para a gente inserir uma parede, nós vamos vir aqui na guia Arquitetura e dentro do grupo Construir, a gente tem o comando de paredes. Quando a gente clica nesse comando parede, você pode ver que o atalho para o comando é WA. Então, quando você digita WA no teclado, você vai ter acesso aí ao comando de parede. Porém, quando você clica aqui nessa seta, você vai ter várias opções de paredes. Você tem parede arquitetônica, que é onde a gente pode criar um modelo de parede de arquitetura, ou seja, uma parede que tem a função apenas de vedação. Temos também uma parede estrutural, então a gente pode criar paredes que vão dar apoio à carga de cisalhamento no modelo de construção. E temos a outra opção, que é a parede por face. Nessa parede por face, a gente vai criar através de uma massa, de uma face genérica, de uma face de uma massa, criar a partir daí uma parede. No nosso caso, nós vamos estar trabalhando apenas com parede arquitetônica. Então, nós vamos dar um clique em parede arquitetônica e notem que dentro da paleta de propriedades, aqui a gente tem algumas famílias de paredes. Esse conjunto de famílias de paredes, elas são próprias do próprio template do Revit. Então, dentro do template, modelo de construção, modelo de arquitetura, já vem configurado essas paredes. Então, a partir de uma dessas paredes, nós vamos estar configurando uma parede com as camadas e com a espessura conivente ao nosso projeto. Então, a gente vai estar escolhendo, a partir desses modelos de paredes pré-definidos pelo Revit, uma parede para a gente estar editando. Nós vamos escolher uma parede genérica. Por que genérica? Essa questão genérica não possui nenhuma configuração pré-definida. Então, nós podemos, a partir desse tipo de modelo genérico, configurar de tal forma as nossas configurações. Então, é um perfil que não tem configurações pré-definidas de espessura, de material, então nós podemos, a partir dela, configurar a nossa parede. Então, escolhida a parede genérica, eu vou vir aqui na opção Editar Tipo, dou um clique e eu abro a minha janela de propriedades de tipo. Dentro dessa janela de propriedades de tipo, a primeira coisa que nós temos que fazer é duplicar essa parede. Ou seja, nós vamos criar uma nova parede a partir dessa parede, a partir dessa família, e vamos manter essa parede dentro do nosso template. Então, nós vamos criar uma nova e vamos manter a existente. Então, eu venho aqui na opção duplicar e vou renomear o nome da minha parede. Eu vou renomear para alvenaria 15 centímetros. A gente sabe que na arquitetura, paredes de vedação, quando a gente junta o bloco com as camadas de acabamento, a gente tem uma espessura de 15 centímetros. Então, eu vou renomear para alvenaria 15 centímetros. Clico em OK. Bom, aqui dentro da janela Propriedades do Tipo, a gente tem aí a área de construção, onde apresenta a estrutura da minha parede, apresenta também o material, a gente pode configurar a estrutura, pode configurar o tipo de material, podemos alterar as camadas. Temos aqui a opção de gráficos. Nessa opção de gráficos, ela dá a disposição da apresentação quanto à resolução dessa parede. Temos a questão de materiais e acabamentos, onde a gente pode estar especificando onde vai estar apresentando o tipo de material e o tipo de
acabamento, o tipo de material de acabamento dessa nossa parede. Temos aqui as propriedades analíticas. Temos aqui os dados de identidade, que é um ponto muito importante, porque é nessa janela, é nesse ponto que a gente vai estar colocando questões relativas ao preço, à marca do bloco, ao preço do bloco, ao valor por metro quadrado. Então, é a partir daqui que a gente vai poder configurar o orçamento da nossa alvenaria. Então, é uma parte muito importante dentro da nossa configuração de orçamento. Eu vou estar explicando essa parte em outros vídeos. Nesse vídeo eu vou se atentar apenas para a configuração da parede e também das camadas que a gente vai estar utilizando aí dentro do nosso projeto. Para iniciar a nossa configuração da parede, a gente vem aqui na opção Estrutura, clicamos em Editar. Quando a gente editar, vai abrir uma janela chamada Editar Montagem. Dentro dessa janela, nós temos as camadas da nossa parede. Vejamos, temos aqui a estrutura, que é justamente o bloco. A gente vai especificar um valor para a espessura de 9,5 centímetros, que é geralmente o que as fábricas de bloco elas especificam. Especificam uma espessura de 9,5 de largura para um bloco de vedação. Então a espessura desse bloco é de 9,5, digitamos 9,5. Quando você clica fora, ele vai atualizar. Veja que aqui em cima a gente tem família, tem o tipo da família, temos a espessura total da parede, temos a resistência dessa parede através do tipo de material e também a questão de massa térmica. Esse limite do núcleo, ele justamente limita a parte da alvenaria que tem função estrutural e a parte que não tem função estrutural. Ou seja, o que está entre os núcleos se refere justamente à questão estrutural da nossa parede. Nós vamos estar adicionando as outras camadas, que são a camada de chapisco, emboço e de reboco. A primeira camada que nós vamos estar adicionando é a camada de chapisco. Para isso, nós vamos selecionar estruturas. Você veja que quando a gente clica aqui no número 2, ele vai ficar preto. Então, isso indica que a camada ela está selecionada. Nós vamos clicar aqui em inserir. Quando a gente clica em inserir, vejamos que apareceu uma camada nova. Vamos inserir outra, porque dos dois lados da parede, tanto interna quanto externa, a gente vai ter o chapisco. Agora eu vou estar movendo a camada de chapisco para o local certo. Eu vou colocar uma acima do núcleo, então eu venho aqui na opção acima. Pronto, ela ficou acima do núcleo. E a outra eu vou colocar na parte de baixo. Então, abaixo, abaixo. Então, veja, eu tenho a minha estrutura, que é a camada do bloco. Tenho os limites do núcleo de um lado e de outro. E tenho um chapisco de um lado e do outro da minha parede. A espessura de chapisco eu vou estar se baseando na norma NBR 7200 de 1998. Ela indica uma espessura para o chapisco entre 0,5 centímetros a 0,6 centímetros. A gente vai colocar um valor de 0,5 centímetros para o chapisco. E para relembrar, o chapisco ele é a primeira camada de argamassa e tem a função de segurar com maior facilidade a segunda camada, que é a camada do embolso. Então, nós vamos adicionar agora o nosso embolso. Do mesmo modo, eu clico aqui na primeira camada de estruturas e vou inserir uma nova camada. E aqui também na parte de baixo, vou inserir uma nova camada. Então, vejamos que ele ficou aqui acima da nossa camada de chapisco. Então, eu vou mover para baixo. Então, fica aqui embaixo. Então, temos, a partir da camada interna, por assim dizer, temos o embolso, chapisco, a linha de núcleo e o bloco. A espessura para o embolso, de acordo com a norma, a gente vai especificar em 1,5 cm. Então, 1,5. E aqui, na outra camada, também 1,5 centímetros. Então, desta forma, nós temos configurado o embolso.
O embolso ele tem a função justamente de nivelar o chapisco. Além disso, ele deixa a superfície mais lisa para receber o reboco, que tem a função de vedar a alvenaria, dificultando a chegada de água e agentes agressivos. Então, o reboco ele vai proteger a alvenaria de agentes agressivos como água e outros elementos que possam causar danos à nossa alvenaria. Então, vamos adicionar uma nova camada para inserir a camada de reboco. O reboco ele vai ter 0,5 centímetros, então é uma espessura de meio centímetros. Aqui na parte de baixo também, eu vou só diminuir aqui a minha janela, pronto. Aqui na parte de baixo também eu vou adicionar a outra camada, então eu venho em inserir novamente. Veja que ele ficou acima do meu bolso, então eu vou mover para baixo, porque ele vai ser a última camada da nossa alvenaria. Então eu vou alterar aqui o valor, como eu alterei em cima, meio centímetro. Aperto Enter e desta forma eu tenho as camadas da minha alvenaria. Vejamos, eu tenho a camada do meio, que é o bloco, tenho os limites de um lado e do outro, que é o limite do núcleo, que faz o limite aí entre a parte estrutural, a parte resistente da minha alvenaria e a parte de acabamento. Aí a parte de acabamento eu tenho o chapisco, meio centímetro, tenho o embolso, 1,5 cm e tenho o reboco, meio centímetro, tanto de um lado da alvenaria quanto do outro lado da minha alvenaria. Agora nós vamos especificar os materiais dessas camadas. O primeiro material que eu vou estar especificando é a camada do bloco. Então, eu clico aqui dentro do material, clico nesses três pontinhos e vejamos que foi aberta uma janela que é a janela relativa ao navegador de materiais. Aqui nós temos alguns tipos de materiais que já estão carregados dentro do nosso Revit e aqui temos alguns materiais da Autodesk. Por exemplo, a gente tem zinco, vinil. Aqui nós podemos pesquisar o tipo de material que a gente vai estar utilizando. Eu vou procurar tijolo, aperto Enter, veja que dentro do meu programa está carregado apenas tijolo comum. Aqui eu tenho outras opções, tenho tijolo para piso, tijolo normal, tijolo modular, temos tijolo comum e dentre outros. Eu vou estar utilizando tijolo comum vermelho, vou clicar aqui. Veja que ele não vai ser adicionado aqui na minha opção. Para isso, eu vou vir aqui na opção dessa setinha, que ela indica adicionar material ao documento. Então eu clico e veja que o material ele foi adicionado ao documento. Dou um clique e já está selecionado o tijolo comum vermelho. Para as outras camadas, para a camada de chapisco, de reboco e de embolso, eu vou estar especificando o material da seguinte forma. O tipo de material que nós vamos estar utilizando para as camadas de reboco, de embolso e de chapisco vai ser o concreto, faixa de areia, cimento. Então, clico em concreto, faixa de areia, cimento, clico em OK e foi adicionado. E vou fazer tudo isso para os demais. Clico em OK. Veja, concreto, faixa de areia e cimento. E também aqui, concreto, faixa de areia e cimento. E também nas outras camadas. Bom, todas as nossas camadas de chapisco, reboco, embolso e o tijolo já estão configuradas. Falta apenas uma camada, né? Uma das camadas que eu posso dizer que é uma das camadas principais. Que é a questão também da pintura. Então, vamos criar uma camada para a pintura. Clico em inserir. Veja que inseriu acima. E aqui na última camada também, inserir. Vou mover para baixo para ela ficar na última camada. E vou especificar a espessura da nossa pintura. A nossa pintura ela tem uma espessura aí de 0,25 centímetros, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Agora, observe uma coisa. Aqui em cima,
a gente já tem uma espessura total da nossa parede de 15 centímetros. Então está ok, está de acordo com o comumente utilizado na arquitetura, uma espessura de 15 centímetros para alvenarias de vedação. Então temos aí uma espessura de 15 centímetros. Eu vou estar configurando o material dessa nossa pintura do mesmo modo. Eu clico aqui nos três pontinhos e vai carregar a minha janela de navegador de materiais. Digito pintura e veja que eu tenho vários tipos de pinturas. Porém, nós vamos estar criando um novo material que vai especificar a minha camada de pintura. Eu venho aqui nesse planetinha, onde eu vou ter a opção de criar ou duplicar materiais. Eu vou criar um novo material, vou renomear esse material. Eu vou renomear da seguinte forma: vou digitar asterístico e vou digitar o nome pintura branca. Por que eu coloquei o asterístico? Porque todas as minhas camadas que eu criei, elas vão ficar no início da minha lista de materiais. Então o asterístico ele vai me dar essa opção. Você pode colocar também um ponto ou um underline, por exemplo. Clico Enter. Pronto, está renomeado pintura branca. Eu vou estar configurando essa minha pintura. Vou vir aqui na minha guia aparência. A cor eu vou especificar como branca, né? Aperto OK. Veja que aqui ele vai mostrando como vai ficar a nossa camada. Eu vou mudar a cena aqui para paredes, para a gente ver como vai ficar a nossa parede, com a cor especificada. Então temos aí uma visão da parede. Aqui em gráficos, né, que é a forma como ela vai aparecer na renderização, por exemplo, eu vou colocar utilizar aparência de renderização. Vou deixar habilitado e dessa forma eu tenho a minha pintura branca especificada. Tenho aí a minha camada de pintura já especificada. Clico em OK e dessa forma eu tenho aí o meu material de pintura branca. Na outra camada de pintura também vou fazer o mesmo. Vou alterar o tipo de material e vou selecionar o meu material que eu escolhi. Pronto, temos aqui configurada as nossas camadas da nossa alvenaria arquitetônica de 15 centímetros. Clico em OK para salvar. Bom, já está configurada a nossa camada, a nossa alvenaria. Clico em OK. E temos aqui a nossa parede criada, parede básica, alvenaria 15 centímetros. Vou desenhar ela aqui e dessa forma nós temos a nossa camada de parede, a nossa parede. Vejamos que aqui na opção estilo visual está selecionado cores consistentes. Você pode escolher sombreado, linha oculta, estrutura de arame. Então desta forma nós temos especificada a nossa parede de 15 centímetros. Eu vou criar uma nova parede, que é a parede de 20 centímetros. Então, seleciono a minha parede básica de alvenaria de 15 centímetros, que foi a que a gente acabou de configurar. Vou clicar em editar tipo, vou duplicar e vou mudar apenas para alvenaria 20 centímetros. Essa camada é justamente referente ao muro. Quando a gente for desenhar muro, quando a gente for desenhar parede, que não seja parede arquitetônica, a gente vai estar utilizando aí uma espessura de 20 centímetros para o muro externo da nossa residência. Então, já dupliquei, já criei minha parede de 20 centímetros e vou alterar apenas a minha configuração de camadas. Aqui o bloco eu vou alterar. Aqui o bloco eu vou alterar para uma espessura de 14,5. Então, mudo aqui para 14,5. Veja que não atualizou, mas quando eu clico fora, ó, ele atualiza a espessura para 20 centímetros. Então, desta forma, eu já tenho configurado a minha parede de 20 centímetros, clico OK. Então, está aqui alvenaria de 20 centímetros, clico em OK. Então, está configurada também a nossa alvenaria de 20 centímetros. Então, temos aí nossa alvenaria de 15 centímetros e a alvenaria de 20 centímetros.
Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido de forma didática e prática como especificar uma parede arquitetônica e as suas camadas. Não deixe de curtir, de comentar aqui embaixo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também. E continue assistindo aos próximos vídeos, onde eu vou estar dando continuidade ao nosso projeto arquitetônico dentro do Revit. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.